Boa noite a todos. Boa noite. Pois é, hoje. Muita paz. Hoje nós estamos aí de uma maneira mais invertida hoje, mas por momentos técnicos, um vai, outro vem, né? Mozi, eu queria saber como vai a sua essência. Está misturado com a substância. Está misturado com a substância. Mas como assim, mãe? Misturado com a substância? Sim, porque como nós estamos em crescimento, né? E isso leva você ainda a estar arraigado de substância. Tá, mas o que é essência? Você quer saber mesmo o que é substância? E o que é substância? Substância é um abraço. A essência é o perfume que chega a você, do meu abraço. Não, eu não entendi. Não entendeu? Não. Caramba. Não. Olha, eu uso, como diz o Sebastião, a substância para agradecer a sua essência e substância em nossas vidas para chegar até você. Mas se eu falo que a essência é a lei e a substância é a matéria-prima que forma a matéria-prima que forma a vida. É sinônimo de vida. O que você quer dizer, na verdade? A substância seria a vida. Seria ou é? É a vida, né? Seria a vida. O que você acha sobre isso, mãe? O que você tem a me falar sobre isso? Substância é sinônimo de vida, né? Certo. O que você tem a me falar sobre essa questão, assim, sobre a vida? É a vivência diária. Muito mais. Tem uma coisa, tem a ver com o que o povo adora fazer, isso que eu vou falar. O que o povo adora fazer é tomar sorvete em dia de verão. Tem a ver com sexo, é vida. Pamela, não é questão de gostar, quanto a isso eu não concordo contigo, não. Porque acontece o seguinte, há pouco tempo que a gente começa a tomar conhecimento de que tudo é sexo, né? E se nós estamos falando de sexo modo geral, então, você sabe o que você me fez lembrar? Da frase de Emmanuel, que sexo é espírito e vida, a serviço, né, da harmonia do universo, da felicidade e da harmonia do universo. Isso. Né? E a energia sexual que estaria aqui no meio dos dois, né, entre os dois, é a força que é a lei de atração, né, que faz mover, né, que aí no caso ele vai se transformar na vida, né, no sexo. Ou seja, mas eu ainda não conseguia entender como é que a energia sexual ela se transforma na substância, no sexo, ou seja, no amor. É a sublimidade, né? Aí vem o que a missão da essência.
que é nortear aquilo que ela veio nortear a energia sexual para que ela se transforme em vida, para que ela sublime, né, e se transforme num corpo maior. Porque, sabe do que eu tô lembrando, Dona Beth? Ai, de uma coisa que você não sabe. Posso falar? Só um instantinho, você está falando aí de essência e substância. Se você não coloca uma coisa no trabalho dele. Tá, mas deixa eu terminar, porque... Ah, mas é sobre isso mesmo. Não, você não vai saber. A gente... Ah, isso daí já é óbvio. O intermediário... e o campo de atuação. Quando você estava colocando, eu estava justamente falando sobre isso. Eu falei assim, faltou o campo de atuação. Depois você colocou a energia sexual. Ele é um intermediário. E a gente não pode esquecer disso nunca. É, tem razão. Nunca. Porque se sexo é espírito e vida a serviço da felicidade e da harmonia do universo, a energia sexual ela vai trabalhar mediante a lei de atração para que ocorra a formação do sexo, que seria o amor. A coisa mais interessante, você coloca aí essência, né? Ele vai até a energia, né? Vai colocar o perfume, para depois colocar a semente na substância. A semente na substância, que interessante, Dona Beth. E a gente trabalhar isso, sabe? Porque você vê o seguinte, eu vou dar assim, um exemplo chulo, tá? Desculpe, mas eu achei tão interessante isso. É como se a essência fosse água. Sim. Né? E aí que eu coloco no tanque, e do tanque eu transformo em matéria. Sabe o que eu lembrei quando você falou em... Semente? Ah, não. Em água. Casamento. Casamento de quem? Da tua prima? Não. Casamento de Jesus, lá do amigo de Jesus. Ah, sim. Bodas? De Canaã. Isso. Quem era a água? Eu diria que a água é a essência, né? Que era Jesus, né? Não? O que era então? Não. Então quem era? Não era Maria. A água, dentro daqui que nós estamos estudando, moço. Sim. Não seria a essência? Não. Porque aqui eu tô falando a como água é essência. substância. Mas aqui eu tô falando como essência. A água? Aqui eu tô falando como substância, né? Porque a essência, então, ela vai banhar o intermediário para o intermediário substanciar o campo de ação. É o campo de atuação. E aí, no caso, agora você me pegou. No caso, o vinho. O vinho foi transformado, tem princesa. Razão, Mas aí, no caso, o vinho foi o produto final. Eu diria que ele, depois da substância, se transformou em essência. Não, aqui, ó. No caso, a água é o campo de atuação. Sim, eu concordo. Tá? É o campo de atuação. E no caso, a energia, o vinho. Né? Ele se transformou.
Nananina não, nananina não. Acho que é não. Sabe por quê? Não. Olha só, ele saiu de um campo mais Denso, vamos dizer, mais denso para um lado mais o vinho, a energia. E quem foi o agente? Jesus? Jesus. Porque aí, no caso, a gente precisa entender o seguinte. Tem borracha aí? Não. Tem. Dá espaço aqui. Obrigada. A borracha que os meus alunos deixam no... Não. Aí pergunta, quem é dessa borracha? Não sei. Então é minha. É minha. Ai, professora, não tem borracha. Você pagou que eu ia copiar, madame. Aí é o seguinte... Então você diz que o vinho vem a ser... Deixa eu fazer uma coisa que eu preciso fazer. No caso... Aí eu já sei. O vinho você falou que era intermediário, não foi? Uhum. E depois você falou que a água era matéria. Esse aqui da água eu concordo contigo. Mas que o vinho seja o intermediário... Porque ele é a força... É. Porque Sabe acontece o por seguinte... quê? A água continha o vinho... Ele foi transformado em vinho em energia. É assim. Porque é o seguinte... Vamos levar em consideração assim, o seguinte processo. No caso aqui, nós estamos falando em formação de corpos. Mas vem cá, esse vinho continha na água? Estava contido na água? Mãe, de certa forma estava, né? Quando eu formo o corpo, esse campo mais experiente, no caso, nossa. Quem era a lei? É o agente. Tá, tô falando na Pera lá, deixa eu só falar uma coisa. No caso, esse é o processo da lei, né? Que é a reencarnação. Só desce quem subiu. Quem subiu. Agora eu tô entendendo isso. Só desce quem subiu. Então, no caso aqui, o intermediário... eu tô falando em campo de atuação... Então é o seguinte, o agente é a lei. Tá. Agora eu tô entendendo. O intermediário seria Olha, Pâmela, a força, né? Você fala, vê se eu estou entendendo certo. Você fala que a direção da vida, da lei, é subir. Não é isso? É descer para subir. Não, tá. Ele vai descer. Mas ele vai descer porque ele contém todo o mapinha, certo. Toda a lei, toda a substância, toda a energia. Ele tem tudo que alguém precisa. Certo. Aí ele transmite para aquele que precisa e aí ele vai começar uma nova trajetória para chegar aqui. Certo. Porque no caso é o seguinte, o Sebastião ele fala que aqui a consciência, que é o agente, ele gesta a vida, tá? Enquanto a vida, a esperança, gesta a consciência, é o menor,
tá? Enquanto a vida gesta a consciência. A consciência gesta a vida. E a vida gesta a Consciência. consciência. E aí, no caso, ela pode gestar a vida porque ela já foi vida. E aí, no caso, esse aqui é a energia. Porque não fala que o Evangelho é um repositório de força, de vitalidade. O que é força e vitalidade? Evangelho e vida. Sim. Então, no caso, a vida, ela é a substância. Porque ela é menos experiente em relação à lei. Em relação à lei. Opa. E no caso, aqui é a força sexual, porque ela... isso eu tô falando em relação à consciência. Quando o meu referencial é o agente, ou seja, é a consciência, a vida, ela se torna, ele é o campo de atuação, correto? Então, no caso aqui, agora eu entendi. No caso, com relação, agora eu entendi o riscado. O que você fala que entendeu agora, não entendeu antes? Quer dizer o seguinte, nós temos duas áreas de atuação. Eu tenho a área do agente para o intermediário. Desculpa. Eu tenho a área da lei, que é o processo reencarnatório, e tenho o processo da formação do corpo, a gestação de corpos, ok? Eu tenho a lei e tenho a gestação de corpos. No campo, calma aí. No que se refere à lei, o agente, o intermediário e o campo de atuação. Evangelho é força, é vitalidade, e vida. Ou seja, no que tange a lei, a vida é a substância, ok? Ela é a substância que vai nutrir o mais experiente. Que vai nutrir o mais experiente. Sabe, Pamela, eu posso perturbar você? Não, agora não. Porque eu tô no calor da emoção. Então eu vou tirar o ventilador de você. Então tira. Então, no sentido... porque você tá com calor da emoção, você quer continuar no calor. Com certeza, minha filha.
Então, no caso aqui, a substância, ela vai nutrir o intermediário. Ele vai ser o pão da vida. Seria a matéria-prima. Seria a matéria-prima. Ah, não, o pão da vida é outra coisa. É a matéria-prima. E aí, no caso, a força é a essência, que vai reger quem está na retaguarda. Ela vai servir de base. Tá? Isso com relação à lei. E como é que ela faz isso? Através das suas virtudes. De mim saiu virtudes, disse Jesus. Então, no caso, voltando às bodas de Caná, chegando à boda de Caná, então, no caso, a água, creio eu que fosse a substância, que ela foi transformada em vitalidade no vinho. Porque ela foi a água foi a matéria-prima. É assim. Agora eu tô me lembrando. Porque o vinho, ele significa para a Igreja Católica como se fosse o sangue. Não, mas mesmo assim, colocando esse raciocínio, está certo. Porque se a água é matéria-prima e ela, para a formação dos corpos, ela vem da direita para a esquerda. E os corpos veio da água. Olha só, os corpos vieram da água. Olha só que coisa interessante. E aí o seguinte, o vinho é a vitalidade que vai se transformar na essência. Podemos trocar em miúdo isso aí? E você quer fazer miúdo, mãe? Por quê? Quero. Não é galinha, não é boi para tirar os miúdos, mas acontece o seguinte, você vê o trabalho do Sebastião de um jeito de formação que está corretíssimo, né? Mas eu vejo, dentro do trabalho que ele fez hoje, que ele nos mostra a todo o tempo que não falta meios para você crescer. Certo. Você pode cair, pode chorar, pode se arranhar, mas se você secar as lágrimas, se levantar, você vai encontrar sempre, vamos dizer assim, um campo de atuação para que você possa se basear, para se levantar, para que você tenha essa vitalidade, se tornando um intermediário numa situação de crescimento. Entendi. Então, na verdade, já que nós estamos falando em água e vinho, vamos comentar um pouquinho. Concorda com o que eu te falei ou não? Concordo. Na verdade, mãe, eu concordo com tudo que você fala. Estou brincando. E tem outra coisa. Uma coisa que também ele aborda no trabalho dele, e eu coloco Jesus, a sua obediência, né? E ele tinha autoridade, porque o Sebastião fala que tem coisas que você não pode simplesmente, filhinho, você tem que dizer, é isso aqui e acabou. Né? Quando ele fala, por exemplo, quando você vai trocar um esterco, a terra de uma planta, você não vai trocar um pedacinho de cada vez, você vai fazer tudo de uma vez. E a mesma coisa quando é assim uma bebida, que ele fala, você não pode estar,
porque ele fala de uma pessoa que queria parar de beber e não conseguia. A bebida estava dominando, aquele elemental estava dominando. Então, o que ela disse que só conseguia diminuir, não foi nem a bebida, foi o cigarro. Então, ele comenta que para certas coisas você não pode fazer um hoje, outro amanhã. Você tem que fazer direto, mas apresentando sempre uma proposta. E é isso que você está falando. Você está dando uma estrada de crescimento. Essa proposta que você tem que estar sempre se alimentando de proposta. Não é simplesmente largar e deixar, não vou fumar mais, e joga a carteira de cigarro longe. Não, é você conversar, é você estar catequizando esses elementais, esses seres à nossa volta, a um entendimento de crescimento, porque ele também quer crescer. Com certeza. Por isso que eu falo que ele demonstra que a todo tempo você tem como superar as suas faltas, os seus problemas, as suas dúvidas, a sua incompreensão, o fato de você não entender uma matéria, qualquer que seja. Mas aí no caso seguinte, uma coisa que eu queria uma coisa que eu percebi seguinte, isso aqui, quando a gente fala no agente, no intermediário e no campo de atuação, né, é questão de força, vitalidade e vida, né? Tá, então, deixa eu só falar uma coisa. O agente, ele vai agir em cima do intermediário e do campo de atuação, que é a substância, correto? E na questão da formação dos corpos, olha só que interessante. Na questão da formação dos corpos, né? Na questão da lei, vamos aqui voltar. Da lei, recapitulando. Aqui seria o campo de atuação, correto? E aqui o agente, a força, a essência. E no caso da formação dos corpos, no caso, o campo de atuação seria o agente. Seria o campo de atuação, correto? O agente viraria... Era isso que eu estava perguntando de manhã, que eu disse que eu não tinha entendido direito aquela parte do livro dos espíritos, né? Ele vai virar a vida. É meio confuso, mas Não deu para entender. Deu para entender. Pelo no caso da formação dos corpos... Então acontece o seguinte, vamos fazer uma coisa... Calma aí, mami, rapidinho. Esse aqui ainda vira vitalidade. E no caso aqui, ele vira vida. Porque esse aqui é o mais experiente dentro da matéria. É ele que está emanando forças para a formação. Então aqui seria a força, né? No caso, ele seria o agente aqui. Aí, no caso, o intermediário e o campo de atuação. A água continua sendo a força,
porque é dela que vai emanar para formar o vinho, e aí para gerar a vida. Tô errada? Acho que não. Então vamos fazer uma coisa para as pessoas ficarem contentes? Ah, vamos sim, mãe. Vamos fazer uma coisa, vamos dar uma pausa pra gente... Caramba, assim você tira-me o calor Mãe, que você falou. Mãe, tirou o meu calor. Alô? É novela. Deixamos a melhor parte sempre. Mas e o calor? Ah, o calor. Você já viu novela? Deixar a melhor parte pro capítulo. Pro mesmo capítulo. Né? Quando lá o cara vai matar, vai revelar quem matou Odete Reutemann. Tá, congela. Então vambora. Então vambora. Bom, supondo, minha filha, fala, dona que Beth, eu tenho uma pessoa que usa cigarros. E aí essa pessoa está querendo saber como sair dessa situação, tá? Dentro do esquema que você faz, quem seria ali o campo de atuação, o intermediário e o agente? Em qual? Quando uma pessoa usa cigarros, né? Então, ela quer parar de fumar e não consegue. Então ela quer entender esse esquema. Então vamos lá, vamos voltar para a lei. Vamos voltar para a lei? Sim. Ao processo da reencarnação. Eu vou deixar a água e o vinho aqui, porque são... Então vamos colocar aqui. Pode ser cigarro, pode ser bebida, mas é que alguém tem uma amiga. Vício, é porque né? eu tenho uma amiga que quer saber como fazer para a outra amiga sair desse vício. Quem é essa amiga? Sou eu, mami, que eu tenho uma outra amiga. Você falou que tem uma amiga da amiga. Não, da é porque amiga. eu não quero colocar nome, porque eu estou aprendendo dentro do despertar que tudo aquilo que você caracteriza passa a ser, né? Então eu apenas estou fazendo uma suposição para a compreensão dentro daquilo do trabalho do Sebastião, que ele fala justamente sobre os vícios. Então vamos falar. Você não vê aquela história que a gente viu na internet? De tanto você dizer que alguém morreu, a pessoa acaba morrendo? Então eu não quero que ninguém fume, ninguém use... Na verdade é que... Porque... Deixa eu só falar uma coisa. Fala. Para tranquilizar essa pessoa. Duas coisas. Primeiro, não existe só o vício do fumo, né? Existe o vício da alimentação, da bebida. Tá, mas ela tá com problema no fumo. Não, mas deixa eu só falar uma coisa. Sim. E ainda bem que ela já identificou, né, esse problema, porque muitos ainda não estão, né, não identificou nem mesmo os vícios morais. Se ela quer mesmo parar de fumar, né? E ela nesse esquema, querendo entender para poder conversar com esses seres, isso aí realmente ela já, né? Então, na verdade, isso vai ajudar bastante esse processo. Então, vamos voltar à lei, né? Que no caso, o agente, ele pensa ele pensa, né, no intermediário e o campo de atuação. Mas eu vou lembrar o seguinte, antes de falar disso... Esse agenciador... É Deus. Vamos botar nome dos bois. Deus. Ele quer tratar, vamos dizer assim, essa pessoa M, né? A pessoa, vamos chamar ela de M.
A pessoa M. Uhum. Então, o agente vai agenciar um intermediário para pedir, para ajudar essa criatura. Essa criatura, penso eu, que seja o campo de atuação. Certo. Onde esse agenciador manda um intermediário para auxiliá-la. Energia. Ela manda através de pensamento. Mas eu posso mudar Pode. o esquema? Pode, porque estamos querendo aprender e essa pessoa quer parar de fumar. Então vamos lá. Vamos então trabalhar. Eu vou lá no alto. Posso? Ué, minha filha, nós estamos aqui em tratamento. Vou lá para Deus. Sim. É ele que vai ser agente? Então vamos lá. Esse Deus é cósmico ou Deus, nosso? Deus cósmico. Deus cósmico. Deus cósmico. Então, Deus é a essência. Deus cósmico ou Deus agente? Deus agente cósmico. Ah, então esse Deus aqui é o cósmico. Isso, Deus agente cósmico. É a essência. O intermediário, no caso, seria a força cósmica, que no caso seria o psiquismo, seria o psiquismo divino. Nossa, eu já estou gostando disso. Eu vou chamar Deus para me ajudar. Vamos chamar o psiquismo divino. Ele vai me mandar princípios inteligentes? Princípios Opa, já vou ter inteligentes. remédio. Então aqui, Deus, princípios inteligentes. Espírito e matéria. Uhum. Inteligentes. Então, no caso, Deus, psiquismo divino, o intermediário, e o princípio inteligente, campo de atuação. Correto? A minha água e o campo de atuação. Aí, no caso, deixa eu te perguntar, nesse caso, aqui não seria o vinho. Seria o vinho, que o vinho é a vitalidade, mas aí, caramba, tá. Isso mais Tá. parece um jogo de xadrez Não, ou de dama? Aqui, tá certo. Força, vitalidade, força. Vitalidade e a vida. Então quer dizer que você está falando como esse agenciador está me mandando um salva-vida. Você tá pensando no seguinte, tô pensando na maçã que eu comi agora na hora da janta. Estou pensando na pessoa que está com problema de cigarro. Não, eu tô pensando na maçã. Mas por que você deixou a moça que está com problema de cigarro? Porque eu não quero deixar as pessoas não entendendo o que a gente falou anteriormente na formação dos corpos. Mas você vai voltar na moça que está com problema. Certo. Se aqui é a maçã, correto? Uhum.
Eu matei a maçã, transformei a maçã em vitalidade. Em energia. E aí, no caso... Ah, não, é o contrário. É a formação Isso. do corpo, tá certo. Eu tô falando na lei. Então, no caso... Aqui... Ah, tá certo. É porque é troca e a gente fica confuso. Até a gente reaprender a dançar. É aquilo que eu tava conversando com você de manhã, que eu disse, eu não entendi por que ele tinha trocado. É isso aí. Mas deu pra entender? Você tem que aprender a fazer esse balé. Por isso que eu fui na maçã. Que, na verdade, a maçã seria o campo de atuação. Eu como a maçã, vira vitalidade. E ele vai virar o agente. Porque ele vai virar uma força, um amor. Um amor. Posso então... É a união de dois... Posso então colocar uma coisa grosseira? Pode. Para a gente poder entender? Aham. Quando eu dou um cascudo no cachorro, para não dizer outra coisa, né? Não vamos sacrificar o bichinho. Eu dou um cascudo no cachorro, o cachorro fica com raiva, o cachorro me morde. Certo. Aqui, ó. O intermediário dá um cascudo no cachorro, que é a matéria. Aí a matéria volta contra o intermediário, que sou eu. Aham. Que essa minha chateação vem para um agente. Ou não? Eu falei besteira. Eu acho que não. Mas vamos voltar porque realmente Não casou? não é fácil a gente entender essa realidade interna. Tudo bem, nós falamos do princípio inteligente, né? Nós falamos do princípio inteligente como uma matéria-prima, né? É o remédio que vai atuar dentro dessa pessoa com fome de vida, que seria uma nova vida. E aí eu vou falar do Deus interno. Novamente falando da lei que rege. Engraçado que o Sebastião coloca, né? O vício com relação à comida. Quanto menos eu mastigo, eu fumo mais. Quanto menos eu mastigo, eu fumo mais. Quanto mais eu mastigo, fumo menos. Você brigou comigo porque eu falei de maçã. E eu tô falando de cigarro da moça. E você brigou comigo porque você falou de maçã agora. Então vamos lá, olha só. Antes de entrar no Deus interno, vamos falar de maçã, correto? A maçã, no caso, é o agente. É o campo de atuação. Vai matar a fome. É o campo de atuação. Agora melhorou. Porque ela vai se transformar em substância. Em a substância, ok? A substância. E ela vai se tornar energia. Ela vai se transformar em essência. Primeiro lá energia. Em energia. Campo intermediário. E ela vai se transformar em essência. Porém, em nível de matéria, ela se torna um campo de atuação. Deu para entender? Sim, senhora. Porque aqui ela vai se transformar menos experiente em relação à matéria que ela se transformou no agente. Agora eu tô entendendo. Você viu que deu. Olha só.
Você me falou uma coisa muito interessante. Sim. A substância, tá? Ela vai se transformar, como ele falou aqui no Pão da Vida. Se lembra? Aqui, ó. É a substância desnutrida. Transformará, né? A lei vai se transformar em essência. Né? A essência vai se transformar na matéria através de mensageiros e hormônios. Então, olha só. A maçã é a substância que vai se transformar no vinho, que vai se transformar na essência. Agora eu estou entendendo uma coisa, que ele não troca, mas por ele ser o mais experiente na parte da lei, ele não troca como sendo o campo intermediário, o campo de atuação. Ele sempre vai se tornar a lei, porque ele vai se expandindo. Deu para entender? A gente só trocou por uma didática, mas eu não troco. Mas ele, vamos dizer, aquela matéria, só quando ela tiver todas as experiências que ela vai poder ser um agente. Sim, mas olha só, a maçã eu comi, foi pro meu organismo e se transformou na constituição do meu corpo, correto? Então, no caso, esse aqui, ele vai se essa maçã aqui, em termos de lei, ela vai se transformar mais experiente do que essa daqui. Porém, a nível de matéria, na formação material, essa daqui, ela se forma em agente dessa daqui, correto? Tem que entender direito essa coisa. Em termos de lei, isso aqui é uma consciência, é uma essência. Em termos de matéria, essa aqui é a essência. É complicado, mas vamos embora. Então vamos lá. Em relação ao nosso universo interno, por isso que eu busquei a maçã para me ajudar. Deu para entender? Deu para entender porque você ainda não se formou em médica. Não. Longe disso. Fui jubilada até de uma feira de ciência, que é o quê? Bom, então vamos lá. Com relação ao Deus interno, vamos chamar de princípio inteligente. Olha aqui. Olha só. Então, sempre em forma de lei de pensamento, porque tudo acontece no pensamento. Então, no caso aqui, o agente, ele pensa, eu quero ser a Beth, eu quero ser a Beth, né? Então, no caso... Vou pronto. E minha filha, não duvide não. Então vamos lá ver a situação. Bom, então, o paciente está esperando. Com relação ao universo interno, vamos lá. O espírito individualizado, ok? A consciência, o Deus cósmico, tá? Consciência. A consciência, no caso aqui, ela vai se transformar na essência, que ao pensar
vai me dar, deixa eu colocar aqui, o agente, desculpa, ainda aqui seria Deus, né? Vamos botar em vermelho, fica melhor. Deus, Espírito e matéria, tá? Deus, Espírito e matéria. No caso de Deus, seria a consciência individualizada. A consciência individualizada. A vitalidade, o intermediário, seria a bioenergia. Sabe o que é bioenergia? Não é o combustível do meu carro. Mais ou menos. A bioenergia, ela é a energia desenvolvida a partir do meu pensamento. Caramba! Não fugir da escola. Você me fez descobrir a pólvora. E o pensamento são as virtudes. Porque eu pensava que o intermediário fosse pensamento. Caraca, eu tenho Você vontade não de chorar. pode esquecer que a essência já for a vida. Por isso, pode transformar a vida em outra vida. E outra coisa, a bioenergia, que é a reunião do princípio vital, fluido vital e energia vital, essas três formam a bioenergia. E no caso, quem é a vida? São os átomos. Que são os átomos que lá na sua essência é o princípio inteligente. Então, no caso, esse princípio inteligente, ele vem em forma de pensamento. Você falou que átomo é princípio inteligente, não, né? Ele é a matéria. Mãe, na sua essência é o princípio inteligente. O átomo. É, tá. Porque ele fala que não produzimos eu não ouvi. O princípio inteligente. Aqui no... Porque o princípio inteligente, quem produz são as esferas cósmicas. Porém, nós produzimos os princípios inteligentes a partir dos átomos. Ok? Então, no caso, esse pensamento, qual seria essa vertente do pensamento? Seria o mecanismo? Seria o desejo? Eu acho que eu já sei. O que você perguntou, meu filho? Quem seria o pensamento que vai interferir no intermediário? Pensamento do agente. Então seria o produto do pensamento. Porque eu tenho o mecanismo, eu tenho o desejo. Como intermediário eu também penso. Eu também penso, mas eu recebo ordem do agente, do agenciador. A gente faz até um certo símbolo que significa isso. Ou seja, eu penso por mim mesmo, acontece dentro de mim. Mas voltando aqui, dentro do nosso trabalho, o pensamento seria a ação seria o mecanismo que vai procurar um intermediário e vai incentivar a produção do agente.
Então isso vai passar por todos os chakras até chegar ao genésico para a produção do átomo. Entendeu? Deu para entender? Sim, senhora. Então, no caso aqui, para que a nossa amiga fumante deixe o hábito de fumar, é necessário o seguinte, que ela, como intermediário dessa proposta, possa agir em uma, quer dizer, como campo de atuação. Quando ela quer parar de fumar, ela está fazendo uma oração, né? Sim, ela Aqui não tem água, acabou. Ela imprime um desejo, né? E aí, no caso, aí você me pegou, que aí eu tô com... Aí, tá. Aí eu vou ter que fazer um outro desenho. Deixa para o próximo capítulo. Não, vai. É deixar a moça lá no CTI, caramba? Então tá. Vamos deixar pro próximo capítulo e depois a gente volta. É porque esse médico tá sem saber como curar a moça. Então, vamos lá. Então vamos lá. O Cristo a mente não mente, moço. E a alma. Essa aqui é a alma. Aí aqui eu tenho. Então vamos fazer aqui. Alma. A alma. Perispírito. O pere e o corpo. Bom, vamos lá. Olha só, o espírito, Cristo e a mente. A alma, o espírito e o corpo. Aí não tem o eu individual. Não. Vamos só falar tem a alma, o eu pessoal. Então, vamos lá. O agente, o intermediário e o campo de atuação, correto? Sim. Então, olha só, primeiramente começa tudo pelo pensamento. Então, no caso, vem aqui a mente, juntamente com o Cristo, para formar o pensamento. Dentro desse pensamento, ele vai criar no perispírito, a bioenergia. E no caso, eu vou trabalhar o corpo na formação dos átomos. Então, no campo físico, a bioenergia, ela é o agente intermediário dos átomos, né, no corpo. Então, no caso aqui, quem é o intermediário entre a alma,
e o Cristo é a mente. No campo do perispírito, quer dizer, no campo entre a alma e o corpo, seria a bioenergia, por meio do pensamento. Então, sai o pensamento, que é o agente, a bioenergia o intermediário e os átomos a formação do corpo. Uma coisa que eu achei interessante, o pensamento vai se dar com a união do Cristo e a mente, né? Correto. Alguma a bioenergia, ele está no perispírito? Sim! Sim, porque é ele que vai comandar o corpo. É ele que vai comandar o corpo, deu para entender? Uhum. E aí, através do pensamento, junto com a bioenergia, vai formar os átomos. Correto. Vai formar os átomos. E aí o seguinte, como é que essa pessoa que fuma, ela vai sair dessa? Ela vai ter que criar uma proposta para que que na mente ela possa encontrar o seu Cristo e aí agir com a questão da bioenergia. Vai ser fácil? Não. Então quer dizer que essa amiga, ela vai precisar encontrar força através da oração. Através da oração. Pedindo... Que a oração é você dar uma proposta de ação para o seu universo, que seria a consciência. No caso, a consciência estaria junto ao Cristo, emitindo, né, aquilo que ela necessita, e aí a alma pode atuar no corpo a partir do perispírito, né, a formação da bioenergia. E aí nisso seria o processo de autocura. E uma coisa muito interessante que seria a gente comentar é que esse processo de autocura, ela não é um processo instantâneo. Embora Miramês fale que ele não é instantâneo quando não há valores morais. Então, o cultivo de as boas leituras, né? O cultivo as ideias enobrecedoras e os planos de futura ação possibilita esse caminho. Então, terça-feira passada, lá na casa de Flora. Quarta-feira. Quarta-feira. Desculpa, quarta-feira passada. Casa de Flora. Flora, quem é Flora? Flora de Araújo é um centro espírita onde nós frequentamos. Então, estava fazendo um comentário e eu não me lembro o que levou isso. Então, eu falei que justamente o quê? Dá uma desligada. Em quê? O ventilador, só para dar uma olhada. O que houve? Pode ir, fala. O que aconteceu? Pode falar. Liga? Não. Deixa dar uma estabilizada aqui. Fala. Ele tá interferindo aí? Tenta ligar agora. Ele tá interferindo? Acredito que sim. Então tem que mudar de tomada. Não. Não é questão de tomada. Vai.
Então, não me recordo que assunto surgiu isso. Tem uma pessoa lá que ela está com, acho que mais de um mês, 2 ou 3 meses, com uma dor no braço. Aí eu falei justamente isso. Falei assim, olha, por que você não conversa com esse braço? Olha, eu estou tratando de você, o que você tem? Por que eu não consigo? Ninguém falou nada, não. Eu falei assim, olha, eu contei a história de quando a escada caiu no meu ombro, quando eu enfiei o dedo dentro do liquidificador. E falei, acontece o seguinte, por que você não conversa? Todo mundo me ouvindo e eu não falaram nada, né? Então é a mesma coisa aqui para essa minha amiga que está com problema de fumo. Essa oração, e como o próprio Sebastião falou, que toda vez que eu vou, eu acho que eu estou indo à consciência, ver se eu estou falando certo, porque eu quero parar de fumar, então eu vou à consciência pedir, trabalhar esse problema que eu não estou encontrando força. E eu vou chegar lá na mente, na consciência, justamente através da oração. Então é quando que eles vão perceber da minha seriedade, eles vão me ajudar, como o Sebastião fala, eu vou mudar o pensamento, eu vou mudar o ambiente. Então tudo tem que ser contínuo, não pode ser uma promessa que você promete e não faz. Com certeza. Tem que fazer uma coisa, falar assim, eu quero. Né? Como você diz, primeiro vai o desejo, depois vai a vontade. Com certeza. E eu tô aprendendo. Minha filha, a gente estuda pra quê? Não é pra ficar... Batendo gazeta. Uai. A gente tem que trabalhar. Então é isso, gente. Engraçado é conversando que você vai colocando, que você estuda, né? Que você estuda, você pensa assim que, caramba, eu não aprendi nada. Aí conforme a gente vai falando, você vai tirando da caixinha. Isso. É quando sai do subconsciente e vem a mente, né, Pamela? Com certeza. Porque quando ele passa a pensamento, é que ele passa a ser, vamos dizer assim, ele passa a ser concreto, né? Uma coisa concreta. É verdade. Uma coisa que é interessante a gente comentar, que a gente tem que ter persistência, né? E no caso, né, é a gente persistir dentro da proposta a qual a gente se propôs, não é isso, irmãos? Bom, eu acho que a gente, dentro dessa jornada, a gente... pelo menos a minha amiga já vai saber, já vai ficar mais tranquila, que ela tem um jeito para sair desse... Pois é, e o Sebastião falou, né, da importância da respiração, de você... Foi mesmo. Né, que vai ajudar. Eu já falar, antes do Sebastião falar, já falar para você, porque eu estudava numa escolinha espírita lá no Rio, em que justamente isso, uma pessoa estava com o pulmão todo tomado de fumaça. Então ele ia para o lugar onde tinha muitas árvores e fazia respiração, né? Como você começou a falar. Mami, mas aí no caso, essa respiração, né, a gente acaba também não contraindo, quer dizer, não é só para o cigarro, é para tudo, sim, até mesmo para a respiração, sim, como eles falaram, né? Mas eu estava falando que essa pessoa se curou, limpou o pulmão, justamente nisso. Um mentor disse para ele que ele fosse para um lugar alto, onde tivesse muitas árvores. Aí eu vou
vou trabalhar no top de linha. Então vamos falar aqui, né? Jonas de Ângeles fala que o nosso corpo é formado por essência e substância. E a substância, como o Sebastião colocou pra gente hoje, ela que vai formar o comportamento, né? E isso está no livro da Jonas de Ângeles. Eu esqueci o nome do livro, mas o capítulo é desidentificação. Então, no caso, eu tenho que transformar a minha substância em essência. E você falou que substância era o quê? Substância, ela está formada no comportamento. É ela que vai modificar o comportamento? Não, ela não vai modificar. Não, eu queria saber o que você falou antes. Você vai ter que transformar a substância em essência. Não, você usou um termo que eu achei muito legal. Não, a substância é o comportamento, né? Então, no caso, a gente tem que... Você usou um outro termo que eu achei muito legal. É substância e essência. Então, nós temos que transformar a substância na parte da essência. Porque a essência ela vai nortear a substância. E agora eu me lembrei o que eu queria falar. Porque no caso, quando eu falo na substância, eu estou falando no que a gente fala no efeito. E a essência, eu trabalho a causa. Porque ela é mais profunda. E quando você está, né, eu ia falar uma coisa, eu não sei se eu estou certa. A própria alma teria o antídoto, né? O antídoto, né? Pamela, acontece o seguinte, a minha amiga mandou dizer que com essa complicação toda ela prefere tomar remédio. Pois é, mas a questão de tomar remédio é como eu falei para uma aluna minha dos métodos anticoncepcionais. Eu ainda necessito do medicamento, mas é fazer por onde para que eu consiga trabalhar isso dentro de mim. O Sebastião, ele fala que se for necessário, até pode tomar o remédio, mas não deixar de fazer a parte da espiritualização. Porque às vezes tem momentos que o remédio é a única forma. Por exemplo, até ele tem um exemplo da vida dele que ele teve que tomar antibiótico, porque ou ele tomava ou ele morria. E acontece o seguinte, é como ele falou, arrumar a casa por inteiro, né? Pois é você transformar. Porque tomando o remédio, eu estaria combatendo a substância. Você não falou que a substância, ela é o efeito? Eu estaria combatendo a substância. Mas só que depois é aquela história que eu falei do cachorrinho que dá um cascudo nele. Ele vem com mais força, mais garra se você não cuida do ambiente. Verdade. Tá bom por hoje, não, mami? A gente já trabalhou bastante o tema. Foi um estudo e tanto, e eu agradeço, carinho. Obrigada, turma. Até mais. Até mais ver.